Imagine acordar um dia e perceber que tudo o que você acredita ser não é realmente você. Sua forma de pensar, seus medos, seus desejos, suas reações, talvez até seus sonhos. E se tudo isso tivesse sido cuidadosamente plantado em você, não por maldade, mas por repetição, por palavras ditas por seus pais, pela cultura que te cerca, pela religião que te formou. E, acima de tudo, pelos hábitos silenciosos que sua mente adotou sem questionar. É aqui que Jiddu Krishnamurti dá um soco na mesa e nos olha nos olhos, dizendo: a verdadeira revolução é interior e começa quando você questiona cada certeza que carrega. Não estamos falando de uma rebeldia adolescente contra o sistema, mas de um rompimento profundo com tudo aquilo que te foi dado como verdade, sem jamais ter sido examinado com honestidade. Krishnamurti nos faz uma proposta radical. Não mude o mundo, ainda. Observe-a primeiro. Observe você. Mas não com os olhos do julgamento, nem com o desejo de se consertar. Observe como quem vê um animal selvagem em seu habitat, com silêncio, com presença, com humildade. Essa observação é libertadora, porque ela quebra o ciclo automático da mente condicionada. Veja só, desde pequenos, somos ensinados a buscar segurança, aprovação, sucesso. Somos moldados por recompensas e punições, como ratos em um experimento de laboratório, e chamamos isso de liberdade. Mas o que é liberdade se tudo o que você deseja foi programado por alguém que nem está mais vivo? Krishnamurti dizia que essa prisão não tem grades, ela tem ideias. Tem frases como: eu sou assim mesmo, não dá para mudar, isso só quem vive entende. Essas frases são um verniz do condicionamento, mas por baixo há medo. Medo de perder o controle, medo de ficar sozinho, medo de não saber quem se é sem essas ideias. E aqui está a virada poderosa. A liberdade não é um destino, é uma ruptura. Não acontece quando você alcança algo, acontece quando você solta. Quando você percebe com clareza que o seu sofrimento não vem da realidade, mas da forma como sua mente interpreta a realidade. Quando você vê isso, algo muda para sempre. Krishnamurti não oferecia técnicas nem fórmulas. Ele oferecia silêncio, atenção, consciência. Porque, segundo ele, só há verdadeira transformação quando há percepção direta, não mediada por crenças, por mestres, por tradições. Parece simples, mas é devastador, porque ele tira de nós todas as muletas espirituais, filosóficas ou psicológicas e nos devolve a nós mesmos, desarmados, crus, livres. A liberdade, então, não é um luxo da elite espiritual, é um fogo interno que queima toda a ilusão de segurança. É um não firme às velhas narrativas e um sim silencioso à verdade que se revela quando você para de fugir de si mesmo. E agora, talvez a pergunta mais incômoda: você está realmente livre? Ou apenas domesticado? Você já se olhou de verdade? Não estou falando de refletir sobre si mesmo enquanto toma banho ou caminha pela rua. Falo de olhar, como quem assiste um animal arisco no mato, sem julgá-lo, sem querer que seja diferente,
só observando. Jiddu Krishnamurti nos aponta algo revolucionário, mas tão sutil que a maioria não vê. Ele diz que o autoconhecimento é a base da liberdade, mas não o autoconhecimento que está na moda. Não é saber seu signo, seu MBTI ou fazer testes de personalidade. Não é listar traumas ou repetir, eu sou assim porque minha mãe era controladora. É algo infinitamente mais simples e, por isso mesmo, mais desafiador. Krishnamurti fala de ver, observar a si mesmo no momento em que sente raiva. Perceber, sem fugir, o ciúme surgindo como uma onda no peito. Notar os pensamentos de comparação, de autopiedade, de vaidade. E atenção, não fazer nada com isso. Nem tentar eliminar, nem justificar, nem espiritualizar. Apenas ver, com uma clareza crua, como quem acende uma luz num quarto escuro. Agora, por que isso seria tão transformador? Porque nesse ato silencioso de observar, sem o eu interferindo, julgando ou querendo melhorar, a verdade aparece nua. E quando a verdade é vista, ela opera a mudança, sem esforço, sem técnica, sem controle. Isso parece estranho, não é? Afinal, aprendemos que mudar requer disciplina, força de vontade, metas. Mas Krishnamurti desconstrói esse paradigma. Ele diz: a mente que quer mudar é a mesma que criou o problema. Portanto, qualquer esforço para melhorar parte do mesmo solo envenenado. É aqui que a lógica comum falha, e onde a sabedoria radical começa. Se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Isso ajuda a impulsionar o vídeo para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas e para que elas também possam ouvir. Compartilhe o vídeo e deixe seu comentário. A sua história pode ajudar muitos que estão passando pelo mesmo que você. Imagine um rio turvo. Quanto mais você mexe, mais lama sobe. Mas, se você apenas espera, observa, não interfere, a lama assenta sozinha. A clareza vem quando o movimento interno para, quando há presença, não manipulação. Krishnamurti propõe um tipo de revolução que não grita, não marcha, não derruba governos. É a revolução da atenção. Uma atenção tão viva, tão presente, que dissolve o velho sem combate. Mas por que é tão difícil viver assim? Porque o ego tem medo. Ele teme perder o controle. Teme descobrir que não é quem sempre pensou que era. Teme o vazio que aparece quando todas as histórias mentais silenciam. Mas é nesse vazio que algo novo nasce. Não o você melhorado, mas algo livre do passado, espontâneo, vivo. Autoconhecimento, nesse sentido, não é um projeto, é um estado. Não é um destino, é um modo de ver. Ver-se sem máscara, sem querer parecer bom, sem tentar se consertar. Isso é libertador e também aterrorizante para a mente que quer sempre ter um controle do jogo. Por isso, poucos têm coragem de olhar assim, mas os que olham não voltam a ser os mesmos. Imagine o seguinte paradoxo: quanto mais você tenta mudar, menos você muda. Mais ainda, quanto mais você tenta ser livre da dor, mais preso a ela você fica. Pode parecer absurdo à primeira vista, mas esse é um dos pilares mais profundos e desafiadores do ensinamento de Jiddu Krishnamurti. A mente comum, condicionada, treinada para buscar soluções,
sempre responde com um movimento. Estou com medo? Preciso superar. Sinto ciúmes? Preciso controlar. Sou ansioso? Preciso meditar, me curar, virar alguém melhor. Mas, segundo Krishnamurti, tudo isso é a própria armadilha, porque a mente que tenta mudar é a mesma que criou o conflito. É como um ladrão se disfarçando de policial e dizendo que vai restaurar a ordem. Você percebe? O ego, querendo melhorar a si mesmo, continua sendo ego. Ele não quer liberdade, quer controle. Aqui está a virada. Não é tentando mudar o medo que nos libertamos do medo, mas observando o medo com tanta clareza, com tamanha presença, que ele simplesmente se dissolve. Esse é o poder da atenção pura, sem esforço, sem intenção de corrigir, sem o desejo de fuga. Como uma luz entra em um quarto escuro e por si só dissipa as trevas, assim também é a atenção verdadeira, segundo Krishnamurti. Ela não luta contra a escuridão, ela simplesmente vê, e esse ver é transformador. Mas vamos deixar isso mais real. Pense em um momento de ciúmes, um gatilho, uma reação no corpo, uma narrativa mental. A tendência automática é justificar, projetar, culpar ou reprimir. Mas e se, naquele exato instante, você apenas parasse? Não para reagir, nem para racionalizar, mas para olhar com toda a sua atenção o que está acontecendo dentro. Sentir o calor no peito, perceber o aperto, ouvir o pensamento sem se identificar com ele. Como se você fosse o céu e o ciúme apenas uma nuvem. Krishnamurti dizia que essa forma de observar não é passividade, é uma ação viva, mas silenciosa. É como se você tirasse o combustível da fogueira do sofrimento. O sofrimento se alimenta da ignorância, da ausência de consciência. Mas quando você traz luz, ele não tem onde se esconder. Agora, por que isso é tão difícil? Porque exige coragem. Coragem de não se mover. Coragem de ficar com o que é. De não tentar melhorar a dor, nem controlá-la, mas de permitir que ela seja vista com nudez, com honestidade, com abertura. Essa é a diferença entre uma tentativa de mudança e uma transformação verdadeira. Tentativa de mudança vem do esforço. Transformação verdadeira vem da compreensão direta, sem o intermediário do ego. E essa compreensão só pode acontecer no agora. Não no passado, onde você analisa, nem no futuro, onde você planeja ser alguém melhor, mas aqui, nesse exato instante, onde o sofrimento vive e onde ele pode começar a morrer. Krishnamurti não falava de métodos porque método pressupõe tempo. E o tempo psicológico, essa ideia de um dia eu serei livre, é a grande mentira do ego. Liberdade, dizia ele, não é um objetivo, é um rompimento, um colapso do padrão, que só acontece quando você vê claramente o padrão, sem tentar escapar dele. É desconfortável? É simples? É fácil? Não, mas é real. E o mais poderoso, ninguém pode fazer isso por você. Essa observação, essa luz, tem que ser sua. Só então a transformação deixa de ser uma ideia e passa a ser uma presença, viva, silenciosa e completamente libertadora. Pare por um instante e observe a mente que agora mesmo lê essas palavras. Ela está tentando entender, concordar, discordar,
ou talvez armazenar essa informação para usá-la depois como argumento. Esse pequeno exercício revela algo profundo que Jiddu Krishnamurti ensinava com maestria. A mente que já acha que sabe parou de ver. E o autoconhecimento, segundo ele, só vive no ver, não no saber. Aqui está um ponto decisivo, que separa o buscador genuíno do colecionador de teorias. Autoconhecimento não é um troféu, não é uma conquista que você guarda na prateleira e diz, agora eu me conheço. Porque o eu que diz isso já está de novo preso à imagem que criou de si mesmo. Krishnamurti alertava, toda definição de si é uma prisão sutil, mesmo a mais bonita, a mais elevada, como sou um ser desperto, sou uma alma em evolução, sou espiritualizado. Seja qual for o rótulo, ele te amarra ao passado. E toda prisão começa exatamente aí, quando você acredita ser algo fixo. Agora imagine isso. Um rio que para de correr, apodrece. A mente que para de observar, endurece. Ela cria verdades, dogmas, certezas e então se esconde atrás deles. Mas a liberdade real, como dizia Krishnamurti, não é uma chegada. É um movimento, um fluxo, uma investigação viva e constante. Ele chamava isso de mente aprendente. Uma mente que não está tentando se tornar algo, mas que está em contato com o que é. Agora. Não amanhã. Não no passado. Mas neste instante pulsante. E aqui entra um ponto técnico e estratégico, que muitos ignoram. A maior armadilha da mente espiritual é o orgulho sutil, o orgulho de achar que já viu o bastante, que já entendeu o suficiente e que agora pode ensinar aos outros. Essa ilusão é perigosa, porque não apenas estagna o processo, como mascara a dor psicológica que ainda existe. Dor disfarçada de sabedoria. Medo disfarçado de convicção. Krishnamurti via essa dor em todas as estruturas, nos relacionamentos, nas religiões, nas ideologias. Ele dizia que a dor psicológica nasce do apego ao que não é mais real, ao passado, às imagens, às expectativas projetadas no outro. E só uma mente em constante observação pode perceber quando começa a criar esses apegos. Agora veja como isso é aplicável. Você se magoa quando alguém não corresponde a uma expectativa? Você sente raiva quando alguém questiona aquilo que você acredita? Você se sente orgulhoso quando alguém valida sua imagem de consciente? Essas são pistas. Pistas de que a mente parou de fluir, de que se apegou a um eu fixo e deixou de ver. Mas se você tem a coragem de olhar, de ver isso sem resistência, sem se justificar, você volta a se mover, volta ao fluxo vivo do autoconhecimento. E esse movimento em si já é liberdade. Krishnamurti não queria seguidores, ele queria seres humanos livres. E liberdade para ele não era romper correntes externas, era romper com a ideia de que eu sou isso, e se permitir ser novo, a cada instante. Não é fácil, mas é real. E essa realidade, quando vivida, silencia o sofrimento, porque nada está sendo agarrado. Como ele dizia, a verdade é uma terra sem caminhos. E só quem caminha nu de certezas pode realmente entrar nela. E no fim, o que resta? Quando tiramos as crenças, os métodos, os mantras, os mestres e até mesmo a ideia de chegar lá. O que sobra quando você abandona o mapa e se dá conta de que o destino nunca esteve fora? Krishnamurti nos conduziu a esse ponto com precisão cirúrgica. Não há caminho para a verdade, porque ela não está no futuro. Ela acontece,
quando você para de procurar. E esse não é um jogo de palavras. É um rompimento radical com tudo que nos ensinaram sobre evolução pessoal, crescimento espiritual ou iluminação. Ele rejeitava todas as técnicas, porque toda técnica é repetição. E onde há repetição, há condicionamento. Você pode até achar que está se tornando livre, mas está apenas pulando de uma gaiola para outra, mudando o formato da prisão, mas não saindo dela. A proposta de Krishnamurti era brutalmente simples. Olhe, escute, esteja. Sem tentar consertar nada, sem tentar melhorar nada, sem o desejo secreto de ser alguém diferente. E quando isso acontece, quando há percepção direta sem a interferência do eu, o silêncio toma o lugar da confusão. E não é um silêncio vazio, é um silêncio vivo, inteligente, profundamente ordenado. Nesse estado, você não precisa de regras para saber o que fazer. A mente, que antes se debatia entre o certo e o errado, encontra uma ordem natural, uma clareza que não veio de fora, mas brotou de dentro, como água que nasce de uma fonte, sem esforço, sem instrução. Isso é liberdade. Mas não aquela liberdade barulhenta que exige reconhecimento, direitos ou espaço. É um silêncio vivo, inteligente, disciplinado. Nesse estado, você não precisa de regras para saber o que fazer. A mente que antes se debatia entre o certo e o errado encontra uma ordem natural, uma clareza que não veio de fora, mas brotou de dentro, como água que nasce de uma fonte, sem esforço, sem instrução. Isso é liberdade. Mas não aquela liberdade barulhenta que exige reconhecimento, direitos ou espaço. É uma liberdade silenciosa, que não precisa ser proclamada, porque simplesmente é. Você se move e esse movimento é íntegro. Você fala e suas palavras vêm de um lugar que não está contaminado pela necessidade de agradar ou vencer. Você vive e sua vida não é mais uma série de reações, mas uma resposta viva àquilo que é visto com clareza. É nesse ponto que Krishnamurti nos deixa sós, mas não sozinhos. Ele não quer ser seguido, ele quer que você veja por si mesmo. E nesse ver, nesse ato puro de consciência, a sabedoria começa. Não a sabedoria dos livros, mas a sabedoria silenciosa de quem enxerga sem filtros, e por isso mesmo age com verdade. Talvez a pergunta mais honesta a se fazer agora seja: como aplicar isso? Mas você está disposto a ver o que é, mesmo que isso destrua a imagem que você tem de si? Porque é aí, exatamente aí, que a liberdade começa a florescer.